Se és um entusiasta de aviões ou simplesmente gostas de história e aventura, este é o lugar certo. Imagina um Uber aéreo com um toque nostálgico, onde o charme de um biplano encontra a robustez de um trator agrícola. Não foi o mais rápido nem o mais luxuoso, mas conseguiu sempre levar os passageiros ao seu destino. Apresento-vos o de Havilland DH89 Dragon Rapid. Foi basicamente o Uber dos céus dos anos 30 do século XX. Se este avião fosse uma pessoa, seria seguramente aquele tio-avô que já viu de tudo. Pode não ser um avião muito moderno, mas tem imensas histórias por contar. Este Dragon Rapid foi adquirido pela Aeronáutica Militar em 1951, aos transportes aéreos civis, onde voou entre Lisboa e Porto com a matrícula Charlie Sierra Alfa Delta Índia. Charlie Sierra, para quem não sabe, é o indicativo do registro português. Foi modificado para fotografia aérea e foi retirado de serviço em 1968. Hoje, aqui no museu, tem uma nobre missão: dar testemunho às novas gerações. Se o Dragon Rapid é o tio-avô nostálgico, o Chipmunk é o sobrinho hiperativo. Aliás, eles são da mesma família, os de Havilland. Este avião foi o personal trainer durante décadas dos pilotos militares portugueses. Transformou os calores em ases do ar. Bom, pelo menos tentou. O Chipmunk é aquele amigo que muitas vezes nos convence a ir dar uma volta naquela montanha russa, a mais radical daquele parque de diversões. E depois, quando lá estamos dentro, perguntamos a nós próprios como é que eu meti nisto. Mas quando saímos desta máquina, saímos com aquele sorriso no rosto inconfundível, de felicidade. Bom, ou pelo menos aliviados por termos sobrevivido. Ainda hoje, 6 destas aeronaves estão operacionais e ao serviço da Academia da Força Aérea para missões de seleção de candidatos. E pelo que eu sei, seleciona mesmo. Aposto que não há ninguém que não conheça este avião. É o Supermarine Spitfire, o James Bond do ar. Elegante, mortal e sempre pronto, no seu tempo, a salvar o dia, em grande estilo. E tal como o James Bond, ao serviço de Sua Majestade. Estes aviões tinham uma missão muito clara: proteger os céus de Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e principalmente deixar os inimigos com um grande complexo de inferioridade. O Spitfire é aquele amigo que chega a uma festa, faz uma entrada dramática, rouba a cena e ainda faz com que todos os que lá estão se sintam especiais. De facto, este avião, o Supermarine Spitfire, é mais que um avião, é uma lenda. Portugal recebeu 112 Spitfires. Se o Supermarine Spitfire que vimos há pouco foi o James Bond dos ares, o Sikorsky, o H-19, foi o MacGyver. Simples, eficiente e sempre pronto para resolver problemas, mesmo que fosse com fita cola ou com imaginação. E aposto com vocês que até era capaz de fazer um café. O Sikorsky, o H-19, é aquele amigo trabalhador que aparece em nossa casa com uma caixa de ferramentas e resolve tudo. Sempre com aquela atitude de: foi mais um dia no escritório. A nossa Força Aérea utilizou o Sikorsky, o H-19, para missões de busca e salvamento. Não é fácil falar deste avião,
pela tremenda história que traz consigo. O Douglas DC-3 definiu aquilo que é hoje o avião moderno. Quando olhamos para ele, parece que está pronto para uma fotografia a preto e branco. E ao mesmo tempo está-nos a dizer: podem tirar uma selfie comigo, eu sou uma lenda viva. É um clássico que nunca sai de moda. Se fosse uma pessoa, o DC-3 seria o avô que ainda monta a cavalo aos 90 anos e conta histórias extraordinárias sobre os bons velhos tempos, em que voar era um luxo e serviam a bordo uma verdadeira refeição. O interior do DC-3 tem um estilo muito próprio, Art Deco, bancos de couro, compartimento de bagagem elegante e um ambiente que diz: você vai chegar ao seu destino, mas primeiro vai apreciar a viagem. Este avião olha para os jatos modernos e diz: eu fazia isso tudo antes de vocês, só com um pequeno pormenor, com muito mais estilo. Precisa transportar soldados para a guerra? Feito. Precisa de fazer voos comerciais por décadas? Feito. Precisa de transportar cargas para pistas de terra batida no meio do nada? Feito. O DC-3 é um avião que não precisa de provar mais nada. Mesmo assim, continua a fazer o seu trabalho como se fosse a primeira vez. O Douglas DC-3 não é apenas um avião, é um monumento histórico da aviação. O Norautos no seu tempo foi o bom recarga voador, o caminhão de tiro dos ares. É um avião que não se preocupou em ser bonito ou rápido. Estava apenas preocupado em transportar tudo e todos. De certeza que este avião foi projetado por alguém que disse: vamos transportar qualquer coisa aqui. Tropas? Sim. Tanques? Claro. Abastecimento? Pois, com certeza. E como qualquer veículo de carga, ele tem uma enorme porta traseira que diz: coloquem tudo aqui e vamos embora. Ele foi basicamente o Airbus Beluga XL da aviação militar dos anos 50 e 60. Conforto? Não muito. O interior é mais um armazém do que propriamente um avião de passageiros. Pode não ter sido o avião que todos sonhavam pilotar, mas com certeza que era o avião que todos queriam quando precisavam de movimento em montanhas. E tanques também. Durante a nossa guerra em África, o Norautos foi o herói discreto, mas absolutamente indispensável. Ele não tinha a elegância de um caça ou a sofisticação de um bombardeiro, mas quem é que precisa disso quando se é o transportador oficial? O Aeroespacial Alouette 3 é aquele helicóptero que parece pequeno e simpático. Contudo, é um helicóptero multifacetado e cheio de carisma, com som característico que transmite uma energia tremenda. Até parece que acabou de tomar 3 cafés. Quem pilotou este helicóptero diz que voava para qualquer lugar, enfrentava qualquer desafio e principalmente fazia parecer tudo fácil. Consegue carregar tropas, realizar evacuações médicas e até um helicanhão, como este exemplo deste helicóptero que operou na Guerra do Ultramar. No fundo é um helicóptero aventureiro sempre animado, que no final do dia todos faziam a mesma pergunta: como é que ele consegue? Se o céu fosse uma escola, bom, e até é, o T6 Harvard seria o professor de educação física que nos faz correr até cair só para depois nos dizer: isto só foi o aquecimento. O T6 Harvard é um avião instrutor clássico que treinou já milhares de pilotos em todo o mundo, seja pilotos de combate ou missões de reconhecimento ou simplesmente aprender a aterrar sem estragar. Não é fácil. Cada descolagem é uma lição de humildade e cada aterragem bem sucedida é uma pequena vitória. Este avião tem muito que contar. A Força Aérea Portuguesa operou 257 T6 Harvard, fazendo desta aeronave a mais numerosa da história da aviação militar portuguesa. Muitos deles foram modificados para criar uma versão portuguesa para cumprirem missões nos teatros de operações de Angola, Moçambique e Guiné, como é este o caso. O Harvard era impiedoso, mas justo. Cada candidato a piloto saía mais forte e mais piloto por causa dele. E no final, lá estava
discreto, dizendo: bem-vindo ao clube, piloto. Se os helicópteros fossem super-heróis, o SA-330 Puma seria o incrível Hulk. Grande, forte e um bocadinho intimidador, mas sempre pronto para salvar o dia com um sorriso. Bom, na verdade, com o som dos seus motores. Por dentro, o SA-330 Puma não é exatamente um exemplo de luxo. O interior é funcional e os bancos parecem gritar: esquece o conforto, estamos aqui para trabalhar. Mas novamente, ele não está preocupado em ser luxuoso. Este helicóptero é o herói dos resgates. Se estava em perigo no meio da montanha ou no meio do oceano, não se iria importar com o conforto dos bancos. Agradecia apenas por ele ter aparecido. O Boeing 707 é um clássico que já foi o rei dos céus. No aeroporto de Lisboa havia uma varanda, para quem se lembra, que dava para as pistas onde nós íamos ver estes aviões formidáveis a chegarem e a partir. Era um dia de festa. Ele foi o responsável por trazer a aviação comercial para a era do avião a jato. Nos anos 60 e 70, quando andar de avião ainda era sinónimo de glamour e de comida decente a bordo, todos os que viajavam nestes aviões sentiam que pertenciam a uma classe à parte, o Jet Set. Foi nestes aviões que eu tive a minha primeira experiência de voar. E acredita, é emocionante estar neste cockpit deste Boeing 707. De facto, eram máquinas formidáveis. Só que os Boeing 707 eram conhecidos por não serem os mais económicos no consumo de combustível. E com o tempo outros modelos mais eficientes começaram a roubar-lhe o lugar na pista. Para termos uma ideia, o Boeing 707 consumia cerca de 5,4 litros por quilómetro por passageiro, e enquanto o atual Airbus A320 consome cerca de 2,5 litros por quilómetro por passageiro. E a versão 320 Neo, que equipa hoje em dia a frota da TAP, reduz ainda mais esse número para 2 litros por quilómetro por passageiro. Os contabilistas decidiram que era melhor mudar de avião. Mas o Boeing 707 terá sempre um lugar especial nos nossos corações e nos nossos ouvidos, graças a este som inconfundível deste motor. O Lockheed Super Constellation, ou Super Connie para os amigos, era o avião das estrelas de cinema dos anos 1950. Foi o maior avião movido a pistões e tinha um visual único, aquela fuselagem curvilínea que parecia estar sempre a sorrir como se dissesse: sim, 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 olhem bem para mim, eu sou elegante e sei disso. Enquanto os outros aviões ficavam parados na placa com um aspecto básico, o Super Connie desfilava com as suas 3 caudas verticais impecáveis. Era o peacock dos aeroportos da época. O Super Connie representava na perfeição aquela época cheia de otimismo, progresso, glamour e muito fumo dos motores radiais. Quem voava no Super Connie sentia-se uma estrela de Hollywood que sobrevoava o mundo. Esta é a sala dos pioneiros, cheia a história. É uma cápsula do tempo que nos transporta para uma época em que os pilotos tinham o charme do Indiana Jones. Do alto dos seus retratos, olham para nós como se estivessem dizendo: sim, sim, cruzei o Atlântico num avião que mais parecia uma lata de sardinhas com asas. E vocês? Ainda têm medo de voar em 2024? Os aviões que estes pioneiros voavam mais pareciam dinossauros de metal, desenhados por alguém que achava que a aerodinâmica era uma coisa de ficção científica. Mas estes bravos olhavam para estas máquinas e pensavam: perfeito, vamos voar até outro continente com isto. E as histórias? Cada item que está nesta sala vem com as memórias de um piloto que decidiu atravessar montanhas e oceanos num avião que hoje em dia nem passaria na vestoria de uma bicicleta. Tudo isto sem copiloto, sem internet e certamente sem café decente a bordo.
E como é que sabiam o caminho sem o Google Maps ou o Waze? Visitar a Sala dos Pioneiros é uma lembrança dos tempos em que os pilotos não eram só corajosos, eles tinham uma imensa paixão de voar. Hoje voamos num 787 Dreamliner ou num A380 Super Jumbo e queixamos-nos que a cadeira é apertada e não temos espaço para as pernas, o que não deixa de ser verdade. Mas os pioneiros voavam em cadeiras de madeira com amortecedores que eram literalmente sacos de areia. Dê uma volta pela sala e agradeça a estes heróis tudo o que tem hoje. Percorremos corredores cheios de história. Vimos aviões que parecem saídos de um filme de ficção científica dos anos 1950. Aprendemos que nos primórdios voar era basicamente um bom plano e muita fé. Relembramos também aqueles que aos comandos dos seus aviões serviram e defenderam as cores de Portugal. Não conseguimos mostrar todos os aviões expostos, nem por sombras. Por isso, levante-se do sofá e saia de casa e venha visitar o Museu do Ar em Sintra. O maior risco que pode correr é ter a ideia que ainda tem tempo para tirar o brevet. Ou pelo menos jogar mais Flight Simulator quando chegar a casa. Eu, na despedida, viro-me para estes aviões formidáveis e saúdos. Foi um prazer conhecê-los, velhos guerreiros.